paz, amados. Amém. Leremos em Êxodo, capítulo 16, versículo 14 até o 17. E alcançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disse uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acham na sua tenda. Amém? Eu estava pensando em casa uma palavra para trazer, né? E eu sempre olho para Israel, olho para o povo de uma forma na qual eu me enxergo na perspectiva de Deus olhando para a minha vida. Um povo que tinha uma promessa na vida, um povo no qual só é o povo que é porque Deus estendeu a mão. Alguém que não tinha oportunidade para nada, ele era apenas um escravo, apenas alguém necessitado da ira do Senhor. Não necessitado, é digno da ira do Senhor. Porém, por amor, pela graça do Senhor, Ele mesmo estendeu a mão, Ele mesmo tirou do cativo, Ele mesmo trouxe para caminhar com Ele. E sempre quando eu penso na história de Israel, eu tenho esse contraponto, eu olho e eu falo: Poxa, Senhor, muito obrigado. Eu sou semelhante a Israel. O Senhor sempre estende as suas mãos, sempre me dá uma oportunidade, sempre me traz para perto de Ti. E hoje eu não podia deixar de falar novamente sobre o povo, mas não só sobre o povo. Eu não quero que vocês olhem para a palavra do Senhor e digam: Poxa, Deus fez isso na vida deles lá. Eles e o Velho Testamento. Não tem nada a ver comigo. Pelo contrário, tem tudo a ver conosco. A nossa história é exatamente da mesma maneira. E digo ainda um pouquinho mais, até mesmo os erros. Às vezes a gente é cabeçudo o suficiente para cometer da mesma forma. Israel saiu do cativeiro no Egito, através do poder milagroso de Deus, e Deus sempre teve a ousadia e a fidelidade de mostrar: Eu sou teu Deus e eu é quem estou te guiando. E mesmo assim, Israel, ou seja, mesmo assim, eu e você, depois de ouvir isso, depois de aprender isso, viramos para Deus e falamos: Ah, Deus, mas eu queria tanto comer uma carninha. Poxa, Deus, mas essa caminhada está muito difícil. Esse negócio de deserto, não sei se é para mim não, Deus. Por que o Senhor me chamou? Olha, quando eu estava no Egito, o negócio não tinha tanta dificuldade. Infelizmente, muitas das vezes nós olhamos para a nossa vida e enxergamos dessa maneira: Deus, era tão mais fácil, Deus, era tão mais tranquilo. E se você olhar com seus olhos carnais, se você olhar da sua perspectiva mundana e desejando as coisas desse mundo, realmente você está certo, realmente era mais fácil. Porém, se você entende agora o que o Senhor fez e qual que é a perspectiva que Ele tem para você, aí você vai falar que nem Paulo falou lá em Filipenses: Tomei de tudo isso que eu tinha de valor e agora tudo isso me é como esterco. Então nada disso mais tem valor. Toda essa grandeza, toda aquela mordomia, de nada se compara a andar no deserto com o Senhor e ser sustentado por Ele. Certo? Aí aqui no versículo de número 14, mais especificamente no versículo 15 do capítulo 16, o povo, eles têm a primeira oportunidade de ser sustentado pelo Senhor ali, de maneira milagrosa, diferente da qual eles tinham até agora. Como assim? Simples. Desde o momento em que eles saíram do Egito até agora, eles estão sendo sustentados pelo Senhor, mas eles não estão percebendo. Eles não estão entendendo. Então, começa a primeira vez em que o povo fala: Deus, e agora? O que eu vou comer? Senhor, o que eu faço?
Qual que é a minha fonte de vida nesse deserto escasso? Nesse lugar onde não tem o que comer, o que eu vou comer, Senhor? E então o Senhor fala para eles, eu vou mandar algo para vocês. E Ele manda algo que eles nunca tinham visto na vida. E é por isso que eles chamam de o que é isso? Ou para nós que já somos conhecedores, né? O maná. O que é isso? Um sustento no deserto, no lugar onde não tinha aonde recorrer, o Senhor intervém e dá ali o sustento para eles. Mas hoje, no dia de ceia, eu não queria me focar apenas nesse fato. Eu queria focar num fato um pouco mais interessante para nós, que é um pouco mais real para nós, que deveria ser um pouco mais impactante. Vamos comigo em João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 56. João, capítulo 6, versículo 56. Diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. 57. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. E aí o ponto que eu quero chegar hoje: este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer o pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas ensinando na sinagoga. Então, voltando lá em Êxodo 16, a gente vê que o povo, ou seja, nós, fomos sustentados pelo Senhor, e mesmo quando a gente achava que não tinha saída, não tinha sustento, não tinha como continuar, o Senhor intervém e entrega o maná, entrega o sustento. Só que, aqui quando Jesus vem, eles já estão tão acostumados com essa mensagem, eles já estão tão cansados de ouvir: olha, o seu pai, ele foi sustentado no deserto. Olha, os seus avós, eles escutaram da palavra de Deus. Meu filho, você só está aqui hoje porque alguém te falou de um Senhor que sustentou o povo no deserto através do maná. E isso virá algo tão simples, algo tão grande virá algo tão simples. Por quê? Por causa daquela familiaridade sem intimidade. Por causa daquela coisa de: o meu pai sempre me falou a história de vida dele e eu nunca dei valor. Quando eu estava junto com meus amigos e eles escutaram a história de vida do meu pai, eles ficaram indignados, eles ficaram maravilhados. Então algo que me era tão simples, porque eu ouvi sempre, para outros que estavam à minha volta, era algo espetacular. Assim também é quando a gente trata o Senhor com familiaridade, mas sem intimidade. A gente vem para a igreja, a gente ouve a palavra do Senhor, a gente escuta e a gente fala até de que o Senhor é um Deus que sustenta. Jeová Jireh, um Deus que provê. Ele proveu lá o sacrifício para Abraão, ele proveu o sacrifício na cruz, mas isso vira tão corriqueiro, tão familiar, que a gente perde a noção da grandiosidade. A gente usa algo que era miraculoso e transforma em algo comum, banal. E aí a gente continua vivendo as nossas vidas e perde aí o sentido do que o Senhor está querendo falar para a gente. E quando Ele chama a gente, quando Ele chama para estar junto com Ele, é só mais um dia. Vamos lá. Poxa vida, deixa eu ir para a igreja que hoje é dia de culto. Mas eu nem queria estar lá, meu. Esse negócio, toda vez a gente senta, come, bebe. É a mesmíssima sensação que o povo teve depois dos 50 dias que eles estavam comendo maná. Eles receberam a primeira vez aquela mensagem, receberam aquele sustento e falaram: Deus maravilhoso, ainda bem que o Senhor tirou a gente do Egito. Senhor, ainda bem que o Senhor fez um mover na nossa vida e agora sim eu sou filho do Senhor. Só que passou uma semana, 2 semanas e eu não tive intimidade com esse Deus. Eu não tive intimidade com esse Senhor. Só foi apenas o maná ali, sustentando o corpo, mas não sustentando a relação. Trazendo para eles o quê? A familiaridade que levou à incredulidade.
Incredulidade que levou ao afastamento. Mas, como disse o Senhor Jesus aqui, assim como o Pai que vive, me enviou e vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, o nosso foco hoje aqui, o foco dessa mensagem de hoje, não é apenas no maná, não é apenas no comer e no beber. O foco aqui é: assim quem se alimenta de mim, se alimenta também, viverá por mim. Então a mensagem de hoje vai ser sobre viver com Cristo, viver o Evangelho do Senhor, viver a mensagem dele, verdadeiramente viver o que ele nos propõe. E como o próprio Roberto disse agora há pouco, essa está sendo a mensagem das semanas, essa está sendo a mensagem dos meses que vem começando. O Senhor não está nos chamando apenas para ir comer o maná, não está nos chamando apenas para vir de sábado e domingo e comer, encher a barriga e ir embora para casa. Não, Ele está chamando a gente para viver a vida com Ele, viver o Evangelho com Ele. Mas para isso a gente tem que entender o que Ele está falando. Um pouquinho antes, o que acontecia aqui no capítulo 6? Versículo 43, respondeu, pois, Jesus e disse-lhes. Versículo 43 do capítulo 6. Respondeu-lhe, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou. Se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem de mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. E aí, segundo o tópico no qual eu quero falar hoje, é exatamente esse, a vida eterna. Quando a gente pensa em vida eterna, o maior erro que a gente pode ter é pensar em um negócio simples e banal, ou comum, ou carnal, porque é isso que nós temos. Aqui nessa terra, a nossa vida ela é, de certa forma, a menos que o Senhor intervenha nas nossas vidas, é 100% carnal. Não pensamos no próximo assim como Cristo pensou. Não pensamos no outro assim como o Senhor amou a igreja. Pelo contrário, a gente pensa em si mesmo. Pensamos em nosso bem-estar, em nossos prazeres, em nossas vidas. E isso faz com que a gente tenha uma vida momentânea de prazer apenas, mas uma conturbação de pensamentos e de vivências conforme a vida vai indo. Por quê? Porque todo mundo está pensando da mesma forma. Antes eu do que ele. Antes eu do que ele. Então, quando a gente pensa em vida eterna, tendo essa cosmovisão de antes eu do que ele, a gente pensa que não vale a pena viver uma eternidade. O problema é que o Senhor ele não veio para te dar uma vida eterna igual a que você tem aqui, igual ao molde do mundo. Pelo contrário, Ele veio te dar uma vida eterna no molde do qual Ele te proporcionou. Ele mostra a vida de Jesus, mostra a caminhada de Jesus, mostra os ensinamentos de Jesus e fala: conheça esse Jesus, coma desse pão que veio do céu. Esse sim é o alimento diário que nós temos que ter, a vida de Jesus. E aí sim, quando você começar a entender a vida de Jesus, você vai entender qual é a perspectiva de eternidade que o Senhor quer para você. Não é esse mesmo negócio que a gente vive aqui, dormindo e acordando para trabalhar, trabalhando para cuidar da saúde, cuidando da saúde para não ficar numa velhice deplorável e triste. Não é só isso. É uma vida eterna de conhecer ao Senhor, de viver na presença dEle, de desfrutar estar na presença do Senhor. Então, primeiramente, o Senhor não está te chamando apenas para encher a barriga. O maná no qual Ele te proporciona é o Senhor Jesus. É conhecer a Deus, é conhecer ao Pai.
Então, diferente dos antigos que tinham um maná do céu que enchia a pança, nós temos um maná que nos leva a estar na mesa do Senhor. Nós temos um maná que nos leva à comunhão. Nós temos um maná que nos leva à proximidade. Logo, tendo esse maná, tendo essa diariamente essa comunhão com o Senhor, a gente então começa a fintar, a olhar a vida eterna. Então, não estamos mais falando de uma vida simples e comum e corriqueira aqui nessa terra. Estamos falando de uma vida eterna, uma vida na qual nós ansiamos em estar na presença do Senhor diariamente para toda a eternidade. E diferente do que foi dito quinta-feira a respeito de como as pessoas do mundo veem, de que ir para o céu é um negócio de ir e cantar Santo, Santo, Santo Senhor e viver somente nisso, não é somente isso. É uma construção de intimidade tão grande, tão profunda, que não são várias palavras, não são vários podcasts que vão explicar, mas simplesmente o fato de estar na presença do Senhor e dizer Santo, Santo, já é muito mais do que um podcast. Então é um sentimento do qual o Senhor quer que nós tenhamos, de estar na presença dEle e aproveitar a presença dEle. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa oportunidade de estar com alguém e mesmo sem falar nada, só de olhar o rostinho da pessoa, você dá aquele sorriso e fala, eu estou perto dessa pessoa. Essa pessoa é meu amigo de verdade, essa pessoa é minha família de verdade. Poxa, que sentimento maravilhoso. Mas, irmão, você só está assistindo TV junto. Não tem problema. É esse sentimento que eu quero, é de dividir o meu tempo com essa pessoa, de dividir os momentos que eu tenho com ela. Então, vivendo isso, a gente tem um pouquinho do que o Senhor está querendo para nós. De que filho, vem diariamente. Assim como o povo antigo, eles iam atrás do maná para encher a pança, eu quero que você venha diariamente comigo para ter um relacionamento comigo e assim juntos a gente vai olhar para a vida eterna. Certo? Só que não acaba aí. Ele continua. Eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Versículo 50. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus é quem está falando essas coisas. Então, ele já tem claro na cabeça dele de que ele fez a parte dele para que nós tenhamos a comunhão eterna com ele, que nós tenhamos o prazer de desfrutar a vida com ele. E já não se trata mais de Senhor, eu estou com fome, Senhor, eu quero estar contigo, Senhor, eu quero aproveitar este momento com o Senhor. Amado Deus, eu quero diariamente viver essa eternidade com o Senhor. Só que quando a gente fala de eternidade, a gente não pode falar de eternidade com os nossos olhos carnais, novamente. Então, quando nós falamos de eternidade, eu não quero que você imagine a eternidade apenas com aquele momento futuro em que estaremos santos e sem pecado e na presença de Deus. Não é somente nesse tempo que é a eternidade. Eu quero que você traga a eternidade para o seu dia de agora, para o seu eu de agora. E confronta a eternidade que o Senhor está te proporcionando com a vida que você tem. Hoje, você pode virar para você mesmo e dizer, eu estou vivendo a eternidade com o Senhor. Ou você não pode dizer isso. Porque você só vai poder dizer, Senhor, eu estou vivendo a eternidade com o Senhor hoje, quando você olhar para Cristo e você entender que Ele é o pão que veio, o pão vivo que desceu do céu. É Ele que te proporcionou a experiência de estar diariamente na presença de Deus. É somente através do sacrifício do Senhor Jesus que podemos ter a comunhão com o Senhor, com Deus. Então, se você está vivendo a sua vida continuamente olhando para as coisas deste mundo, ou então vivendo a sua vida pensando que a eternidade e que desfrutar a presença de Deus vai acontecer só quando Jesus voltar,
Então você não está vivendo a eternidade de Deus. Então você não está vivendo aquilo que o Senhor te chamou para viver, que é o agora, que é para viver pensando na eternidade agora. Até porque, se todos sabem, acredito que todos saibam, eternidade não tem começo e não tem fim. Infinito tem começo, que é um agora que nunca acaba. Mas a eternidade nunca teve começo e nunca tem fim. Logo, se a gente estiver vivendo a eternidade, a gente já tem que estar vivendo a eternidade agora. Não faz sentido a gente esperar para começar a viver a eternidade. Ela já está acontecendo. Mas então, o que é eternidade? O que é viver eternamente? O próprio Senhor fala. Espera aí. 54. Quem come da minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, não se trata apenas de você pensar no futuro no qual Jesus vai vir e vai te levar para morar com Deus. Não. Coma da carne, beba do sangue. Ou seja, tenha intimidade com o Senhor Jesus agora, para que você viva a eternidade agora, para que você desfrute o que Ele tem te proporcionado agora. E assim, quando for daqui a 10 anos, você também vai estar vivendo a eternidade, porque você vai continuar na mesa do Senhor, você vai continuar fazendo a vontade dEle. E diferente dos antigos que iam para pegar o maná e pegavam só ali o pouquinho, e logo após isso eles falavam: Deus, esse maná aqui não está muito legal não, esse maná aqui está com um gostinho de sempre, poxa Deus, me dá uma carninha. Não é isso o que a gente deve olhar. A gente deve ir ao Senhor diariamente, com certeza, comer da carne, beber do sangue e todo dia se alegrar com a complexidade que é, mas também com a simplicidade que é, de viver a eternidade com Ele, de estar vivendo junto com o Senhor. Mas isso tudo de nada adianta se a gente não entender algumas coisas, que seria o versículo Marcos capítulo 14, 22 ao 25. Ceia do Senhor. E disse o servo: Senhor, eu fui em Lucas, é Marcos, calma. Agora foi. Marcos 14, 22. E comendo eles, tomou Jesus o pão, abençoou, partiu e disse-lhe: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele, e disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até que aquele dia em que beber novo no reino de Deus. Aqui, para nós, entendendo que Jesus, daqui a pouco, depois dessa cena, ele vai ser traído, ele vai sofrer uma morte de cruz, e ele vai morrer de cruz em nosso favor. Se a gente não entender primeiramente isso, de que Ele, o Senhor de todo o universo, se fez homem, andou entre nós, viveu uma vida perfeita e agradável, para morrer em nosso lugar. E aí no final ele fala: eu estou fazendo uma aliança com vocês. Em outras palavras, umas palavras mais atuais, vamos fazer um trato aqui, meu. Estou fazendo um trato com vocês. Palavra de macho. Macho não volta atrás na palavra. Eu vou morrer por vocês. Não se desesperem. Fiquem tranquilos. Porque eu vou voltar e a gente vai cear de novo. Então, essa ceia daqui é quando ele voltar. Só que ele não está te chamando só para isso, gente. Ele está te chamando também para esse momento de Mateus, capítulo 27.
Mateus capítulo 27, versículo 49 e 50. Que diz? 27. Opa. 49. Os outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem e livra-o. 50. E Jesus, chamando outra vez grande voz, entregou o seu espírito. Aqui é a crucificação do Senhor. Ele já apanhou, já sofreu, já foi crucificado, já zombaram dele, ele já fez o papel dele e ele entregou o espírito dele. Ele não te chamou apenas para que você coma o maná, ele te chamou também para participar desse momento de morte. Como você participa desse momento? Quando você entende que você sozinho não consegue vencer o pecado. Você sozinho não consegue estender a mão para Jesus e falar: Jesus, eu estou indo aí contigo. Não, pelo contrário. Viver desse momento é entender que Jesus está estendendo a mão para você agora e falando: ó, entreguei o meu espírito aqui nessa cruz por amor de vocês. Só que não para aí também, ele continua. Capítulo 28. Versículo 10. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide e dizei aos meus irmãos, que vão a Galileia e lá me verão. O que eu quero dizer com isso? Jesus não te chamou apenas para o maná, ele te chamou para ir viver uma vida com ele. Ele te chamou através da cruz, momento no qual ele estende as mãos para você. Mas ele não morre ali para a eternidade, ele ressuscita e ele te chama, ele te encontra novamente e diz: ó, aos irmãos que vão para Galileia, lá eles me verão. Ou seja, a caminhada não parou na morte, não parou na ressurreição. Ele vai parar lá em Mateus, versículo 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou dizendo, Mateus 28, 18 ao 20. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a nossa caminhada ainda não acabou. Para a gente viver esse ide, pregar o Evangelho, esse eu estarei contigo durante esses momentos, a gente tem que entender o sacrifício dele. E a gente tem que entender que ele é o pão que vai nos sustentar em cada dia. É com ele que passaremos a comunhão eternamente. É com ele que viveremos a nossa vida eterna. Mas para viver a vida eterna, eu tenho que ser alguém obediente a ele. Mas não só obediente, eu tenho que entender o que eu estou obedecendo. Entender que o sacrifício que ele precisava fazer já foi feito. Tudo aquilo que nós precisávamos para poder começar a caminhar com Jesus, para viver a vida eterna, já está feito. Basta então agora a sua resposta a tudo o que ele fez. Não adianta de nada o meu pai me entregar um envelope com R$1 milhão se eu não abrir esse envelope e usar esses R$1 milhão. Se eu deixar ele guardado, vai ser R$1 milhão jogado fora. Então, tudo aquilo que o Senhor já te entregou, você só vai conseguir usar se você abrir o envelope e se você gastar esse dinheiro. Certo? Então, voltando aqui, vamos falar agora de 2 Coríntios 3. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 3. Vós sois a nossa carta,
escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, tudo isso toda essa palavra de hoje é para chamar a atenção mais uma vez de que somos cartas vivas do Senhor e de nada vai adiantar as nossas cartas se elas falarem dos dias atuais sem mostrar a Jesus. Qual que é a diferença da Bíblia para outros livros? O foco é Jesus. O foco da Bíblia é Cristo. O foco da Bíblia é o Senhor. Então, nas nossas vidas, se alguém fosse ler as nossas vidas, qual seria o foco da carta que você está escrevendo? O foco seria a eternidade vivida com o Senhor? Ou o foco seria as nossas vidas cotidianas? Seria mais uma carta falando do século 21, mais uma carta falando sobre as dificuldades que temos, mais uma carta dizendo sobre os prazeres da vida, mais uma carta dizendo sobre você mesmo, ou essa carta vai apontar para o Senhor, ou essa carta vai apontar para a eternidade. Isso tudo, quem diz somos nós, com as nossas escolhas diárias, com nossos afazeres diários, com a mesma atitude que o povo teve lá em Êxodo capítulo 16, versículo 15. E eles, vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que isso? Porque não sabiam o que era. Se a gente viver com essa atitude de vou viver a minha vida aqui do jeito que me apraz, a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor vai ser sempre que isso? Que isso? Não sei. Mas Senhor, em seu nome pregamos, em teu nome falamos. Que isso? Eu estou lendo a sua carta aqui, está só falando maná. Não está falando de eternidade, não está falando de cruz, não está falando de sacrifício, não está falando de Jesus. Só está falando de que isso? Então, na palavra de hoje, a mensagem de hoje é o pão da vida, Jesus Cristo. Ele é mais do que um maná, ele é mais do que isso. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que detém a eternidade. Nós só poderemos desfrutar a eternidade quando conhecermos a Cristo, quando vivermos a Cristo. E isso não é algo que você faz somente um dia, é algo que você faz toda vez. Para quê? Para que as nossas cartas de vida não falem de Jesus como falando, que isso? Pelo contrário, eles vão ler a nossa carta e vão perceber: Jesus é o Senhor, Jesus é o meu Salvador, Jesus é Deus. Amém? Não só paremos por aí. Queria finalizar com os irmãos, novamente em Marcos. Em Marcos, capítulo 14, versículo 22. E comendo eles, tomou Jesus o pão, abençoando, partiu, deu-lhe e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo. Então, hoje, no dia de ceia, um dia no qual a gente vai sentar na mesa do Senhor, eu quero que vocês lembrem da mensagem de hoje. Uma mensagem de eternidade, uma palavra de vida eterna, e não de uma vida corriqueira, uma vida cotidiana que leva a que isso. É uma vida que te leva à mesa do Senhor, uma vida que te leva a lembrar da cruz, uma vida que te leva a lembrar da redenção que o Senhor te deu. Então, quando você estiver no momento da ceia, quando você estiver pegando o pão, pegando o cálice, lembra-se, o Senhor, assim como Ele fez com Israel, Ele transformou a sua vida, Ele mudou a sua história, Ele fez tudo isso. Só que você tem que responder de uma maneira boa, de uma maneira agradável a Deus. Porque Israel teve todas essas oportunidades.
e mesmo sendo sustentado pelo Senhor, eles não conheciam o Senhor. Que isso? É o que eles falavam dos milagres do Senhor. Então, quando você e quando eu estivermos aqui agora participando da mesa do Senhor, comendo e bebendo, que a gente lembre: Senhor, eu não quero que o Senhor seja um que isso na minha vida. Eu quero viver a vida com o Senhor. Eu quero viver essa eternidade contigo. Eu quero lembrar, Senhor, do momento quando o Senhor voltar, que eu estive guardando a Tua palavra, Senhor. Eu estive, Senhor, esperando a Tua volta para comermos juntos, bebermos esse vinho e comermos esse pão. E aí sim, o Senhor vai dizer para você: meu filho, entra no gozo do seu Senhor. Meu filho, fica tranquilo, eu estou aqui. Meu filho, eu te vi em todos esses momentos. Você realmente viveu a eternidade comigo. E vai continuar a viver. Porque você não tratou isso como Israel tratou. Pelo contrário, nessa carta em que eu li, eu vi a minha história aí. Eu vi que eu fiz a diferença nessa vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade.